Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje dizendo que o Conselho de Ética do Senado Federal fez uma reunião agora pela manhã para escolher os relatores de 13 processos de representação contra senadores, inclusive um contra o senador cearense Cid Ferreira Gomes. Foram escolhidos os relatores e o relator do processo do senador Cid Gomes é o senador Davi Alcolumbre. Cid foi levado ao Conselho de Ética do Senado Federal por uma representação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chamado por Cid de achacador. Aliás, essa mesma palavra de achacador, ou essa mesma pecha, foi atribuída ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, cassado recentemente e com os direitos políticos também cassados, que foi o deputado, o ex-deputado federal, qual é o nome dele, hein? Bom, lembro já. Então, Cid foi, inclusive, afastado do Ministério da Educação no início do governo da presidente Dilma Rousseff, exatamente por conta dessa briga com o ex-presidente da Câmara dos Deputados. No caso, lembrei-me, Eduardo Cunha. Cid, enquanto ministro, num pronunciamento feito num dos estados do norte do Brasil, na época, disse que a Câmara tinha uns 300 achacadores. Por isso, ele foi convocado à Câmara dos Deputados. O ministro pode ser convocado, também pode ser convidado. O convite se faz a um amigo e a convocação é a aplicação da lei. É aquela história de que aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Então, Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, garantiu a convocação de Cid. E lá, no plenário, num determinado momento, depois de ouvir muitos desaforos de aliados de Eduardo Cunha, Cid chamou o próprio Eduardo Cunha, dizendo que ele era um dos 300 achacadores. E isso foi o suficiente para a Câmara dos Deputados, ou o presidente da Câmara pedir a sua cabeça e a presidente Dilma Rousseff o exonerou de pronto. Cid teve poucos dias como ministro da Educação. Portanto, esse seu processo no Conselho de Ética, provocado por uma representação do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, será relatado pelo senador Davi Alcolumbre. Bom, agora é o caso de tortura aqui no estado do Ceará, na Secretaria de Administração Penitenciária. Ontem, nós tratamos desse assunto aqui, reclamando uma manifestação clara e incisiva do governo do estado do Ceará. Criticamos a falta de discussão desse tema
na Assembleia Legislativa. Mas o deputado Queiroz Filho, praticamente no final da sessão de ontem, destacou a publicação da matéria da Folha de São Paulo, relatando as torturas na Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, onde vários presos foram vítimas de dedos quebrados. Os dedos de vários presidiários foram quebrados nos momentos de tortura. Falamos também da ausência de manifestação do deputado Renato Roseno, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e um dos principais defensores dos direitos humanos aqui no Legislativo cearense. Roseno está fora do país, está em Estocolmo, representando a Assembleia exatamente num evento de direitos humanos no mundo. Agora pela manhã, na sessão da Assembleia Legislativa cearense, o deputado Felipe Mota levantou a questão com críticas severas ao secretário de Administração Penitenciária, o Mauro Albuquerque. E a deputada Silvana, como que corroborando com as críticas de Felipe, num determinado momento, defende o secretário Mauro Albuquerque, dizendo até, para momentos de chacota de alguns, de que ela reclamou de Mauro Albuquerque, num determinado momento, sobre torturas a um preso, e o secretário Mauro Albuquerque mandou o preso gravar um vídeo especialmente para a deputada doutora Silvana, dizer que não sofria maus tratos na prisão. Quem teria agora coragem de dizer o contrário, atendendo a uma ordem do secretário de Administração da Penitenciária? Muito bem, o cerco está se fechando contra o senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Há quem diga que ele pode até se safar desse novo processo lá no TRE do Paraná, mas não se safará desse mesmo processo quando estiver em grau de recursos no Tribunal Superior Eleitoral. Há uma onda grande contra o mandato do senador Sérgio Moro. Ele, enquanto juiz da Lava Jato, amealhou um bom número de inimigos que hoje trabalham contra o seu mandato. Há quem diga que essa nova investida lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem a ver com a sabatina que acontecerá nos próximos dias do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Zanin foi o advogado que defendeu Lula no processo da Lava Jato, dirigido pelo ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. E também foi Zanin que levou a questão para o Supremo Tribunal Federal, que entendeu ter sido parcial no julgamento do Lula o juiz Sérgio Moro. Daí, o Supremo Tribunal Federal ter anulado toda sentença do juiz Sérgio Moro que condenou Lula, assim como
anulou todo o processo que o juiz Sérgio Moro presidiu contra o ex-presidente, ou melhor, na época, ex-presidente Lula, hoje o presidente Lula. Essa sabatina de Zanin no Senado da República, na próxima semana, promete ser uma sabatina de verdade, porque até aqui os senadores não têm sabatinado como deveriam os indicados para os tribunais superiores, tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal, STF. Então, essa sabatina, exatamente por conta da possibilidade de uma discussão entre Sérgio Moro, senador, que, embora não fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça, que é a responsável pela sabatina, como senador dela, ele pode participar. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. De volta com o nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Agora com as manchetes do nosso blog desta quarta-feira. A gente destaca que o PV, o Partido Verde, pede ao STF proibição de concessão florestal em áreas indígenas e quilombolas. Segundo a legenda, o termo considerar permite uma interpretação imprecisa e vaga, que pode abranger na concessão as terras ocupadas por povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. A gente também fala que a Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira a MP que altera o programa Mais Médicos. Segundo o projeto de lei de conversão de autoria da senadora Zenaide Maia, do PSD, em vez da dispensa definitiva de revalidação do diploma para o médico intercambista, ele poderá participar do programa por 4 anos sem a necessidade dessa revalidação. Outro destaque que temos é que a equipe econômica do governo federal prefere que o Senado mantenha a versão do arcabouço fiscal aprovada pela Câmara dos Deputados. Foi o que afirmou o senador Omar Aziz, do PSD, o relator do projeto de lei complementar. No início da noite, ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que uma eventual falta de espaço de até 40 bilhões no orçamento do próximo ano pode ser corrigida posteriormente. E, por fim, a gente destaca que dirigentes partidários não precisam ser incluídos em ações de fraude à cota de gênero, decide o Tribunal Superior Eleitoral. Venceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Corte, segundo o qual a tese proposta pela ministra causaria situação de insegurança nas ações de investigação judicial eleitoral, ajuizada contra partidos por burlar o mínimo de 30% de candidaturas de mulheres. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre ataque à democracia, que o ex-GSI mandou omitir do Congresso informes da ABIN sobre ameaças de ataques em 8 de janeiro. A defesa de Gonçalves Dias diz não ter documentos e que o ex-ministro tem respondido a todas as perguntas nas investigações. Sobre o governo Lula, ele avalia pedidos de cargos e emendas ao negociar a saída de Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo. Sobre o ministro da Fazenda, Haddad diz que quer prorrogar a desoneração da folha e que viola a Constituição. Agora, com as atualizações do Estadão, a gente destaca
que Celso Sabino relata a aliados do União Brasil promessa de assumir o Ministério do Turismo em 7 dias. Sobre o judiciário, Moraes diz que Bolsonaro caiu na vala comum do Tribunal Superior Eleitoral e prevê julgar 8 de janeiro em 6 meses. Agora a gente destaca as manchetes do O Globo sobre varejista que fraude na Americanas incrementou um resultado em 25,3 bilhões, diz empresa. Operações diminuíram o custo das mercadorias e inflavam artificialmente o lucro. E, por fim, a gente fala da coluna da Bela Megali, que ela diz que bolsonaristas apoiam Zanin como estratégia para recompor pontes com o Supremo Tribunal Federal. Aliados afirmam que a estratégia foi levada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Ainda sobre a sabatina do indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. O jornal Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, tem uma matéria com o título, aliás, uma matéria assinada pela jornalista Vera Rosa, uma das colunistas também muito bem informada que nós temos aqui, colunistas política muito bem informada que nós temos aqui no nosso Brasil. Diz o título da coluna da Vera Rosa: o recado de Alcolumbre para Lula às vésperas da sabatina de Zanin. Alcolumbre é o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, responsável pela sabatina. Ele pode atrasar ou antecipar a decisão da comissão, porque cabe a ele exatamente marcar a data da sabatina. Pois bem, diz a jornalista Vera Rosa, o apoio conquistado por Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal conta com um padrinho importante, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Alcolumbre, diz a jornalista, não só marcou a sabatina de Zanin para o próximo dia 21, como vê a aprovação do nome do advogado de Lula como favas contadas. Não é só ele. Um presidente nunca indica quem sabe que o Senado vai recusar, disse o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em 132 anos de tribunal, apenas 5 indicações do chefe do Executivo foram derrubadas no governo Floriano Peixoto. Diante desse cenário, prossegue a jornalista, o jogo de Alcolumbre agora avança para a segunda casa, de olho na vaga a ser aberta em outubro, com a aposentadoria da presidente da Corte, Rosa Weber. Na recente conversa com Lula, o senador prometeu ajudar Zanin a angariar votos. O presidente da CCJ é conhecido, porém, por cobrar a fatura com insistência. E o que ele quer? Além de cargos em poderosas repartições, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, a Caixa e a Secretaria de Patrimônio da União, entre outros, é transformar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em ministro do STF no fim deste ano. E a coluna
da jornalista Vera Rosa prossegue. Nós paramos aqui quando ela diz que a obsessão, em outras palavras, eu que estou dizendo obsessão, que ele quer Rodrigo Pacheco como ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta nos próximos meses. Para lembrar que o Supremo Tribunal Federal, numa época não muito distante, e que muitos dos nossos ouvintes podem lembrar, já o Supremo Tribunal Federal já teve lá alguns ex-senadores da República. Saíram do Senado para o Supremo Tribunal Federal. Um deles foi Nelson Jobim, que depois deixou o Supremo, aposentou-se lá no Supremo e voltou para o Executivo e foi, inclusive, ministro da Defesa. E um outro senador, este do Rio Grande do Sul, Paulo Brossat, uma das inteligências destacadas no Congresso Nacional na sua época. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, foi bem movimentada realmente a sessão de ontem da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a participação de agentes públicos nos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, com a depredação das sedes do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Ao fim da reunião, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, justificou sua posição em relação aos primeiros depoentes da comissão. Vamos ouvi-la. Eu acho que o Anderson Torres e o Mauro Cid são as pessoas que a gente precisa iniciar as oitivas aqui na CPMI. Nós tivemos hoje já a aprovação desse requerimento. Eu acho que o resultado de hoje foi um resultado muito promissor, deixou muito claro que o alinhamento e aquilo que foi colocado no plano de trabalho será seguido a partir dos relatórios de fato que foram, ou melhor, dos requerimentos de fato que foram aprovados, e eu acredito que nós deveremos estar ouvindo na semana que vem logo o Anderson Torres e o Mauro Cid, porque eu vejo que são dois nomes que têm uma relação muito direta com os fatos que se iniciaram no pós-eleição, portanto, a partir do dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro. Nós temos uma cronologia que nós estamos considerando e nós estamos seguindo. E dentro dessa cronologia, os dois têm um papel fundamental e vejo que a gente precisa iniciar por eles. Olha, nós temos uma lógica e uma organização cronológica. No processo, inclusive, do plano de trabalho, eu cito G. Dias, como cito, na verdade, outras personalidades que julgo serem importantes. Talvez não agora, nessa primeira rodada, mas ouviremos. Nós temos 6 meses de trabalho, são 180 dias e nós seguiremos, na verdade, esse alinhamento. Alguém que eventualmente não foi aprovado nessa primeira rodada será numa segunda rodada e tenho certeza de que todos serão ouvidos, de fato, por esta comissão. Bom, muito bem. A senadora fala nos nomes de Anderson Torres e Mauro Cid. Anderson Torres foi ministro da Justiça num determinado momento ou na parte final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Mauro Cid é um coronel do Exército Brasileiro que era o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Portanto, duas pessoas muito próximas ao ex-presidente. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Stephanie.
Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã!